No último vídeo eu expliquei quais são os dois únicos caminhos para fluência numa língua. Se você não pegou esse vídeo, vou deixar um card para quem está no YouTube, ou você pode também ir no IGTV e ver o vídeo anterior a esse. Então hoje eu vou te ensinar como é que você vai fazer para seguir na prática o caminho da exposição, que é um dos caminhos que eu falei para chegar na fluência. Só lembrando que se você for do estilo mais da sistematização, mesmo se você for desse estilo, você também vai precisar pelo menos aí de uma boa dose de exposição junto. Então fica atento nessas dicas de qualquer forma. Como eu disse, exposição é ter contato com a língua, contato direto, ver a língua acontecendo e fazer ela acontecer. Então o que? Ouvir gente falando, lembra? Eu falei sobre isso. Ouvir gente falando bastante, ler e também sair falando. É assim, é você fazer a sua vida, o seu dia a dia, ser inundado por inglês de todos os lados possíveis. Isso é exposição. Então mesmo quem é básico também eu recomendo ter já desde o começo um nível ali, pelo menos ali devagarzinho, vai colocando desse contato, ouvindo vídeos, eu vou te dar as dicas aqui mais pra frente, mas aí você pode fazer de um jeito um pouco mais suave, por exemplo, com legendas ali, desde que você esteja prestando atenção e também sair falando, nem que seja com você mesmo, pegar ali o espelho e sair falando um pouco que você já sabe. Então assim, existem muitas dicas, muitas formas de você colocar em prática isso aí que eu tô chamando de exposição, né? Eu vou te dar aqui algumas dessas dicas, algumas que eu acho muito boas. Eu não vou te dar tantas assim para não te sobrecarregar. E com o tempo a gente pode ir falando mais. Provavelmente em breve eu vou lançar um post do blog também dando algumas outras dicas. Então vamos lá, como é que você faz na prática para caprichar aí no caminho da exposição? Bom, o melhor jeito, claro, assim, de todos para você ter exposição mesmo, muito contato com a língua, é o quê? É você morar fora. Morar fora ou viajar bastante, viajar com constância lá para fora. Se isso for possível para você, eu recomendo que você faça. Agora, é claro, para quem vai preferir ficar aqui no Brasil, existem muitos jeitos ótimos, maravilhosos, de você ter uma exposição altíssima à língua. A forma que eu mais gosto, a que eu pessoalmente uso todos os dias, é o quê? Os podcasts. Que são, né, tipo, como se fossem programas de rádio ali, só que não são ao vivo e podem ser gravados por qualquer pessoa e sobre qualquer assunto. Eu vou recomendar sempre os podcasts que você acessa pelo celular, pela praticidade extrema, né? Uma coisa absurda de prática. Então lembrando, você pode encontrar os podcasts no seu Spotify, em um aplicativo específico para o seu Android, você pode ir lá na Play Store, tem vários aplicativos. Eu pessoalmente uso o Podcast Addict, para mim funciona bem, ele é gratuito. Para quem tem iOS, né, iPhone, até onde eu sei, existe um aplicativo nativo, né, próprio mesmo, do iPhone, que se chama Podcast. Muito bom, por sinal, você pode ouvir podcast lá. Ou então você vai lá na App Store e acha um programa, um aplicativo de podcast. Tá, mas como é que você usa isso para praticar, para melhorar seu inglês? Você pode, então, tanto pesquisar lá e buscar programas, né, buscar os programas de podcasts que estão ensinando coisas de inglês, mas mais do que isso, aqui principalmente se o motivo é, se a sua intenção é aumentar a exposição com a língua, procura podcasts que estão falando sobre assuntos que você gosta em inglês, certo? Então um podcast feito por um americano, por exemplo, qualquer pessoa que mora num país que fala inglês, que está falando sobre um assunto que você gosta. Por exemplo, você gosta de tecnologia, então procura podcasts falando sobre tecnologias. Procura, assim, aquilo que você realmente adora, assim, para ser um negócio que você fala, meu, a hora que eu puder, eu vou pegar esse podcast e vou ouvir, que realmente é o que acontece comigo. Então escolhe o assunto de sua preferência, vai lá, faz uma pesquisa, tem de tudo lá. Tem, sei lá, gastronomia, política, notícias, qualquer coisa que você imaginar, tem podcast. E aí já deixando uma dica, se você não tem tanta facilidade ainda para ouvir, você tem na maioria dos aplicativos, pelo menos esses aqui que eu falei, você tem a opção de diminuir a velocidade com que a pessoa está falando. Então se ela está falando muito rápido, você diminui, ela vai começar a falar devagar. Você vai acostumando devagarzinho, você vai pegando ali o jeito, pegando as pronúncias, identificando algumas palavras. E aí você vai poder fazer isso em qualquer hora que você esteja fazendo alguma coisa, tipo, por exemplo, eu estou cozinhando, dá para você ficar ouvindo um podcast enquanto você está cozinhando. Eu estou dando uma caminhada, eu estou na academia, eu estou dirigindo, estou tomando um sol, qualquer dessas horas você consegue ouvir um podcast. Então não te toma nem mais um segundo da sua vida. Então separa um tempo, vai lá e salva, começa a seguir os programas seus preferidos, que aí vai ficar na mão, certo? Entrou no carro, pegou lá, deixa eu ver, eu gosto desse aqui, vou ouvir esse episódio aqui. Sai rodando e sai ouvindo. Outra dica maravilhosa, muito simples, gente, vídeo no YouTube. Pega
pessoas ou assuntos que você ama, começa a seguir, por exemplo, os atores que você mais gosta, um músico, um empreendedor, alguém que te inspira, pega aquilo que você curte mesmo, começa a seguir esses caras. E aí, ouve o que eles têm para falar. Claro, eu tô falando das pessoas que falam inglês. E lembra disso, muito, muito importante, justamente para quem ainda não é muito avançado, o YouTube você vê ali, tem aquela engrenagemzinha no próprio player do YouTube, clica na engrenagem, você vai poder controlar a velocidade que a pessoa está falando, você vai poder diminuir a velocidade e você vai também poder colocar uma legenda em inglês, que é gerada automaticamente, mas geralmente já ajuda bastante. Outro jeito de caprichar na sua exposição, livros. Recomendo que você tenha sempre um livro em inglês que você esteja lendo. Aí, para facilitar achar livros em inglês, para mim o jeito mais fácil é você ir na Amazon e aí lá você consegue comprar o livro lá digital, né, que inclusive geralmente é mais barato do que o físico. Você compra lá e já sai lendo no seu aplicativo do Kindle, que você pode usar no computador, no tablet, no celular ou também no seu leitorzinho da Kindle que a Amazon vende. Mas de novo, se você já consegue ler bem, pega a coisa mais legal possível, a biografia do cara que você mais gosta, o livro da pessoa que é mais top na sua área de trabalho, na sua área de estudo. Sei lá, eu vou ler o Harry Potter no original, a coisa mais legal que você conseguir pensar. Porque lembra, se não for legal para você, a chance de você sabotar é maior. E falando em livros, tem muita gente que vai preferir também os audiobooks, que são também livros que você pode ouvir, né? Em vez de estar lendo, a pessoa está falando aquele livro ali. Geralmente é narrado por uma pessoa ali que fala direitinho, com uma pronúncia legal. Então isso também você pode ouvir em qualquer situação, que nem eu falei dos podcasts. Você encontra muito audiobook grátis, inclusive no Spotify, você encontra na internet, você encontra alguns que você compra, baixa e aí põe no celular, sai ouvindo, tem muitas opções. Agora uma outra dica aqui, muito fácil de implementar, muito útil, mas muito subestimada. Seguinte, você deve usar o seu celular todo dia, não é? Então, o que você está fazendo com o seu celular em português? Meu amigo, vai lá nas configurações, muda o idioma para inglês e se vira. E faz o mesmo com o seu computador. Passa o idioma dele para inglês, deixa tudo em inglês e se vira, dá um jeito de entender. Então, até agora eu dei dicas de exposição no sentido de você, digamos, receber, né? Ouvir, ler e tal. E agora, como é que você põe isso em prática? Como é que você faz para ter essa exposição ativa com a língua? Porque é um desafio para muita gente, né? Não tem ninguém para praticar tal. Tem muitas soluções. Uma que eu gosto muito, a ideia que eu gosto muito, é do que a gente chama de meetup. Então, que história é essa de meetup? Um meetup é um grupo de pessoas que se organizou para juntos fazer alguma coisa juntos que eles gostam. Pode ser, por exemplo, praticar inglês, falar inglês, ler junto inglês, sei lá. Então tem um site chamado meetup.com que você vai lá e aí você coloca qual cidade você mora e vê se alguém já criou algum desses grupos para praticar inglês na sua cidade. E se ninguém criou, você pode muito bem criar um. Outro jeito, você achar gente para falar com você em inglês. Existem aplicativos feitos para isso. Por exemplo, tem o Live Mocha e tem também o outro chamado Tandem, em que você pode, por exemplo, nesse caso, você vai encontrar uma pessoa nativa do inglês que queira praticar português. Então você vai praticar inglês com ela e ela vai praticar português com você. Outro jeito, um amigo seu que está aprendendo, vai atrás, você não tem? Você deve ter um monte de amigo seu que quer aprender, que quer melhorar no inglês e está num nível parecido com o seu. Fala, meu, bora aí, vamos marcar aí, a gente marca um café, a gente marca um churrasco que a gente vai ficar falando inglês. A gente vai trocar mensagem a partir de hoje 100% em inglês. Ou se é um colega de trabalho, uma pessoa que mora com você, fala, a gente vai ter o English Day. Vai ser o dia que a gente vai só conversar em inglês. Uma vez por semana a gente só conversa em inglês. Se você tem um amigo gringo, melhor ainda. Começa a encher o saco dele, sai mandando mensagem para ele de WhatsApp, mensagem de voz, mensagem de texto, acha assunto para falar. Outra, se você é muito básico, ainda talvez não seja a hora, mas já fica com isso em mente para você ir colocando isso em prática com o tempo. O quê? Você faz pesquisa no Google? Você vai lá no Google e fala assim, como tirar a mancha da parede? Então, você vai começar a fazer isso em inglês. De novo, você não gastou nem um segundo a mais da sua vida. Você está fazendo a mesma coisa, mas em vez de fazer em português, você está fazendo em inglês. Tá vendo? É uma mudança de mentalidade que a gente precisa começar a colocar em prática. E aí, inclusive, você vai começar a ver que as coisas que você vai achar no Google que estão em inglês são geralmente melhores, ou pelo menos tem mais opções do que as em português. Vamos parar por aqui para você poder pegar pelo menos uma boa parte disso aí e colocar em prática.
Eu quero então agora que você escolha pelo menos uma para você fazer assim, já, começar hoje, encaminhar pelo menos hoje. Escreve aqui nos comentários, qual vai ser aquela que você vai colocar em prática já imediatamente, certo? Para aí agora e vê como é que você pode pegar essas dicas práticas aí e colocar na sua vida para seguir na rota para chegar lá no seu objetivo da fluência. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço.